vou me apresentar, né? Eu sou a Milena, eu sou estudante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Eu sou bolsista do projeto. é, eu sou bolsista do projeto aqui que nós estamos propondo, né? Que é da educação decolonial, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros de Ensino de Sociologia. E eu estou responsável especificamente, né, pela pesquisa do ensino de sociologia em Moçambique, né, para a gente conseguir fazer esse intercâmbio entre Brasil e Moçambique. E aí, antes de mais nada, né, eu queria, primeiramente, agradecer a vinda, né, tipo, a presença do Dr. Hildo, né, que nós convidamos ele para estar aqui debatendo com a gente. Muito obrigado. O Dr. Hildo. Nada. Ele é formado em Ciências Sociais e Sociologia pela Universidade Eduardo Mondlane, não sei se eu consegui pronunciar corretamente, de Ciências e Tecnologia. Correto? Obrigada. Alberto Chipandi, na Universidade de São Luís, na Universidade Pedagógica de Beira e na Universidade Licumbo Beira. Ele também trabalhou em centro de pesquisa e em diversas empresas de consultoria e realizou pesquisas diversas nas áreas em Moçambique. Possui formação e experiência nas áreas de pesquisa quantitativa e qualitativa e tem áreas de interesse como a saúde pública, sexualidade, violência, criminalidade, segurança pública, leis e aplicações dos direitos humanos, violência doméstica e abuso sexual em Moçambique. Agora eu vou apresentar o nosso segundo debatedor, né, o nosso segundo palestrante aqui, que é o professor Rodrigo, do Brasil. O professor Rodrigo Paim, ele possui graduação em Ciências Sociais e bacharelado em História pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, que é a PUC, aqui no Brasil. É especialista em História da África e em História das Relações Internacionais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a instituição a qual nós estamos inseridos em desenvolvimento, agricultura e sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutor em Ciências Sociais na área de desenvolvimento, cultura e sociedade. Atualmente, ele atua como pesquisador nos temas Angola, ONGs, desenvolvimento, história da África, segurança alimentar, sociedade civil, prática de ensino, sociologia no ensino médio e ciências sociais no ensino fundamental. É professor do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia do Instituto Fernando Rodrigues da Silveira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é o colégio de ensino básico que está ligado à nossa universidade, que é a UERJ, e também escritor de livros didáticos para a editora Moderna. Por último, mas não menos importante, eu vou apresentar o Paulo, né, que foi a pessoa, né, que fez essa ponte para a gente em Moçambique, conseguiu contatar o doutor Hildo. O Paulo, ele é recém-formado pela Universidade de... Ele é estagiário do projeto Educação Decolonial e atualmente está desenvolvendo o projeto Fundo Inicial do nosso debate, né, do nosso cenário. Primeiramente, eu vou dar a palavra para o Dr. Hildo e depois para o Rodrigo, seguidamente de uma breve fala do Paulo. Após todas essas falas, né, esses discursos, nós iremos abrir para perguntas e questões que os outros participantes aqui presentes quiserem estar colocando.
Ao acabar o discurso de todos os professores, eu vou explicar mais especificamente como vai ocorrer essa dinâmica, né, de vocês participarem, fazerem perguntas, colocarem questões. E é isso. Tudo bem? Tudo certo? Tudo. Tudo certo. Então, doutor Hildo, eu vou passar a palavra para o senhor, para você poder começar a abrir o nosso debate aqui sobre a sociologia, né, o ensino de sociologia em Moçambique. Por favor. Muito obrigado. Quero deixar agradecer o convite à Universidade do Rio de Janeiro, à Universidade de Licungo, sobretudo também ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros de Sociologia, ao Laboratório de Pesquisa, Extensão e Ciências Sociais, aos estudantes da Universidade de Licungo, Universidade do Rio de Janeiro, ao professor Rodrigo Paim, a Milena Correia, moderadora, né? E a todos que acompanham neste momento o Seminário Internacional de Sociologia. Meu muito obrigado pelo convite, sobretudo também ao Paulo Stefano, ter feito a ponte entre a Universidade de Licungo e a Universidade do Rio de Janeiro. Eu vou fazer uma breve reflexão sobre a sociologia, a história, perspectivas e desafios no contexto moçambicano, né? Espero que também, do outro lado, eu vá, com certeza, aprender um pouco daquilo que é a perspectiva do professor Paim em relação à realidade brasileira, né? Neste intercâmbio que estamos aqui a fazer. É importante, antes de... Se calhar, eu já vinha com um propósito muito interessante sobre esse tema, né? Há muito que eu achava que devíamos tratar esse assunto, que tinha uma dívida com os estudantes, sobretudo, com a comunidade acadêmica e comunidade no geral, em relação ao que é sociologia. Eu não sei se conseguem me ouvir perfeitamente do outro lado. Está perfeito, obrigado. Então, é um exercício que eu acho interessante, sobretudo quando olhamos para uma área do saber que levou um tempo a se consolidar comparativamente às outras áreas de saber. Há sempre imagens, rótulos, representações em relação aos campos de saber. E em Moçambique isto é muito frequente, né? Desde a comunidade estudantil, acadêmicos, empregadores, o mercado de trabalho, todos eles elaboram percepções em relação à sociologia como uma área de saber, mas também em relação à sociologia como uma profissão concreta, que tem os seus valores, formas de atuação e muito mais. A mim coube-me refletir um pouco sobre este tema, sobretudo no contexto moçambicano, mas antes disso, eu ia trazer um pouco daquilo que é o histórico da institucionalização da sociologia em Moçambique, né? E para fazer isto, eu ia socorrer-me em algumas imagens de representações que existem em relação à sociologia, né? Sobretudo no contexto da designação de ciências sociais, da qual faz parte a sociologia, ciências naturais e ciências exatas. Há uma espécie de hierarquização do saber, como umas são apeladas ou apregoadas como ciências fracas, que são mais ligadas às ciências sociais, na imagem popular, né? Numa visão mais leiga em relação ao que é a sociologia, mas também há, por outro lado, as consideradas ciências fortes, que tem muito mais a ver com aquilo que é as ciências exatas e as ciências naturais, né? Sobretudo, também faz-se uma ponte em relação a isso, olhando para a sociologia ou ciências sociais no geral, como ciência ligada às mulheres e a engenharia ciência ligada aos homens, né? Então, o fraco sempre associado ao gênero feminino, o forte ao gênero, ao homem, nesse caso. Então, uma das coisas que mais me intriga é exatamente perceber, até no nível médio, ainda bem que o professor Paim se interessa muito por este campo, e já há bastante tempo que também no nível médio, quando os estudantes já vão optar por uma área de formação, quando passam em Moçambique, por exemplo, da 10ª classe, quando transitam para a 10ª, eles têm a opção para escolher uma área específica. Então, existe uma disposição entre a área B, que é ligada às letras, a área A, que é ligada às letras, a área B, que é ligada às ciências mais ou menos biomédicas, que é a biologia, etc., e a área C, que tem muito a ver com o desenho, a arquitetura, né? Então, nesta também escolha, já começa também a haver uma predefinição e hierarquização dos campos do saber, né? Muitas das vezes, as ciências, como as ciências sociais, ficam sempre no segundo plano, comparativamente às outras suas parceiras na área de saber. Então, isto vem ainda mais reforçar a importância deste debate que vocês promoveram, que eu acho que é muito interessante, fazer essa
esse diálogo, essa reflexão, para desconstruir muitas das imagens, representações que existem em relação à sociologia. Quero desde já parabenizar a equipa toda que esteve à frente deste centro. Mas também, mesmo quando nós lidamos com estudantes que estão ainda a cursar sociologia, ou que estão também, já tiveram cursado sociologia, quando se faz uma pergunta simples, por que está a fazer sociologia, para que é que serve a sociologia, o que isso vai se dar no futuro, é prático, é frequente ter respostas como, sociologia é o que fazem os sociólogos. Então, se questionados depois, por que estás a estudar sociologia, a resposta é que gosto de trabalhar com gente. Geralmente fazem uma ponte, associação entre a sociologia com a dita assistência social. Então, é uma ideia da qual muito foi defendida, por exemplo, por Peter Berg, no seu livrinho muito importante, que todo estudante de sociologia devia um dia ter lido, que é muito importante. Então, fazendo estas todas dúvidas e confrontos, associo ainda também aquilo que o Berger sempre produziu em relação às imagens que existem em relação à sociologia. Muitas das vezes, sociólogos são tratados como coletores de dados, pessoas que usam uma terminologia muito difícil, pessoas que coletam dados e depois vão tabular, etc, etc. Então, há uma série de imagens que são construídas na acepção de Peter Berg em relação à sociologia. E isto em Moçambique é muito frequente. Mesmo quando pergunta a um estudante, todos eles, por exemplo, quando ingressam para o curso de sociologia, os seus pais, encarregados de educação, a primeira pergunta que fazem é onde é que vai trabalhar com este curso? Em que ministério, por exemplo, este curso está associado? Porque a expectativa que eles têm em relação aos outros cursos, dizendo que não há mesmas perguntas em relação a esses cursos, como direito, agronomia, medicina, há sempre uma correlação rápida entre a medicina, em Moçambique, por exemplo, associa-se ao Ministério de Saúde, direito ao Ministério da Justiça, agronomia ao Ministério da Agricultura, economia ao Ministério da Economia e Finanças, psicologia e por aí em diante. Então, a sociologia não encontra, por exemplo, uma ligação com um ministério específico. Então, isso tem, às vezes, criado algum choque aos estudantes que ingressam no ensino superior, em relação a que tipo de respostas vão dar em relação a essas perguntas que são colocadas no senso comum. E é importante esse exercício, sobretudo quando não há, exemplo, imagens, representações e piadas, por exemplo, sobre a sociologia. Então, este pequeno exercício que eu trouxe faz-nos perceber exatamente como estas áreas das ciências sociais, sobretudo a sociologia, foram institucionalizadas. Então, isso vai nos fazer recuperar a questão da institucionalização da sociologia em Moçambique como um conhecimento científico, social, que apresenta várias valências, como a sua profissionalização, a sua penetração no mercado do trabalho, a sua dinâmica em termos de produção educativa e a formação de uma específica comunidade acadêmica. Então, quando nós olhamos para a questão da institucionalização da sociologia em Moçambique, é sempre importante fazer a ligação com a Universidade Eduardo Mondlane. Ela foi introduzida, sobretudo nos anos 90, na Universidade Eduardo Mondlane. Então, a primeira universidade em Moçambique a introduzir o curso de sociologia foi a Universidade Eduardo Mondlane. Na Universidade Eduardo Mondlane, concretamente numa unidade chamada UFIX. Penso que o Rodrigo Paim já ouviu falar isso com o Francisco e o Patrício Langa. Todos eles são produtos da UFIX. Então, a UFIX chamava-se Unidade de Formação e Investigação em Ciências Sociais. Então, é lá onde muitos dos que tiveram o primeiro contato com a sociologia, como eu também, sou da UFIX, também foi o primeiro contato que tivemos com a sociologia. Grande parte do pessoal docente que criou o primeiro grupo de sociologia era mais ou menos da escola francesa. Deles despoletam, por exemplo, a Conceição Osório, Carlos Serra, o falecido Carlos Serra, que Deus o tenha, o Luiz de Brito e outros docentes que foram também seguindo o trajeto que esses outros fizeram. Dentre eles também Brazão Mazula, que também esteve no Brasil, o Miguel Buendia Gomes,
e por aí em diante. Depois houve outra nova vaga de estudantes formados, docentes formados no Brasil, que é o Manuel Maci, João Carlos Colasso, Adriano Maurício, foram também de grande importância para a consolidação da sociologia na UFIX, que era a Unidade de Formação e Investigação em Ciências Sociais. Mais tarde vieram também outros docentes oriundos da Inglaterra, estou a dizer sobre Alexandre Mate, falo concretamente também da Alemanha, por exemplo, e da Inglaterra, Elísio Macamo, né, da qual muitos de nós temos tido contato com eles, e isto também foi contribuindo até o ponto também de entrar o professor Severino Nguenha, devem conhecer, né, também que formou que um dos seus discípulos, já agora para eu deixar aqui também um ponto, que é o Francisco da Conceição, né, que trabalhou juntamente com o professor Severino Nguenha, juntamente com a Filimone Meigos. Né. Então, o produto inicial da UFIX, da qual nós todos tivemos conhecimento, Patrício Landa, por exemplo, é da primeira geração dos sociólogos formados na UFIX, Filimone Meigos, né, e companhia em diante. Então, esta unidade de formação e investigação em ciências sociais, da qual eu digo que estava sediada na cidade de Maputo, que é a capital de Moçambique, né, na Universidade Eduardo Mondlane, tem o seu patrono, o Eduardo Mondlane, que foi um herói da luta de libertação nacional de Moçambique, foi, desde muito cedo, não vista, por um lado, pelos formadores que criaram esta instituição. A UFIX era exatamente um projeto viável, com uma dimensão crítica interessantíssima, um projeto muito bem estruturado, que também, por outro lado, não era muito bem vista pelas estruturas de poder. Nós conhecemos qual é a versão que as estruturas de poder têm, por vezes, pelo pensamento crítico, sempre com uma espécie de uma desconfiança, porque a UFIX oferecia um conhecimento transversal, multidisciplinar e holístico em relação ao conhecimento das ciências sociais. E isso foi muito importante. Então, desde já, quero dizer que a UFIX foi a primeira escola que suscitou nos estudantes a tal dita imaginação sociológica. A primeira escola que suscitou nos estudantes a imaginação sociológica é a Unidade de Formação e Investigação em Ciências Sociais, designadamente pela UFIX. Mas também foi lá onde, por exemplo, se combateu a dita mentalidade sociológica. Como diz Filimone Nguenha, Filimone Meigos, na obra, por exemplo, de Carlos Serra, que diz Combate à Mentalidade Sociológica, que é exatamente, para ele, segundo ele, um texto fundador da sociologia moçambicana. Então, o livro do Carlos Serra é um texto fundador da sociologia moçambicana. E quase todos os estudantes que fizeram parte da UFIX têm este livro como referência, né, pela habilidade, a qualidade metodológica, teórica, a questão do questionamento, a expressão famosa é duvidar e investigar. Então, Serra recusava muito as ditas crenças anômicas de massa, o obscurantismo, então sempre propunha que os estudantes optassem pelo caminho da pesquisa e investigação. Então, não se pode falar da institucionalização da sociologia em Moçambique também sem fazer referência obrigatória aos ilustres professores Elísio Macamo, com a sua paciência metodológica. A sua escrita é peculiar, sobretudo pela maneira como ele insiste na questão metodológica, nos pressupostos teóricos, mas também na questão de competência no debate. Elísio convida sempre esta abertura a questionarmos, a problematizarmos, a não nos convencermos com evidências, com conclusões, mas sim discutirmos quais são os caminhos que levaram até a este. E ele também fez um esforço enorme, não só nas salas de aulas, mas também usando outros meios, né? Elísio foi dos primeiros sociólogos a publicar textos nos jornais, né? E em Moçambique, fazer uma leitura crítica do contexto moçambicano a partir do jornal era ainda um tabu naquela altura, sobretudo num contexto de um tal de fechamento. Então, devo aqui também dar os parabéns a um produto da UFIX também, chamado Rogério Citói, que teve a ousadia, ele foi estudante da UFIX, mas também diretor de um jornal importante em Moçambique. Então, ele abriu espaço de se fazer sociologia a partir do jornal. Eu mesmo, por exemplo, tenho até hoje recortes do jornal desde 2003,
tal do Elísio Macam. Então, eu já lhe prometi entregar a ele os recortes do jornal e pessoalmente. Então, isto é exatamente o espelho de como é que a sociologia foi começando a ser construída dentro disto. Nesta senda também trago aqui, realço o professor Severino Nguenha. Devem conhecer esta figura importante, pensamento filosófico, sobretudo pensamento africano, a maneira como ele introduz também o pensamento africano no curso de sociologia, né? E culmina, por exemplo, com a criação de uma tal dita sociologia africana, pelo Elísio Macam. Então, o agradecimento também é extensivo a outros professores que foram importantes também nesse processo, como Brazão Mazula, que eu acabei de mencionar, José Paulino Castiano, que também é uma referência na Universidade Pedagógica de Moçambique, e também ao nível da Universidade Eduardo Mondlane, também lecionou lá por um tempo. Então, eu trago aqui mais ou menos o percurso de que foi a sociologia no contexto da institucionalização na unidade de formação e investigação de ciências sociais, mas também, depois disso, ela começou também a ser tratada em outros campos, né? Digo, por exemplo, depois ela passou a ser lecionada na Universidade Politécnica de Moçambique, que estava baseada em Maputo, também no Instituto Superior de Ciência e Tecnologia de Moçambique, vulgarmente designado por SCITEM, da qual alguns produtos da UFIX foram os que também foram dar continuidade para a institucionalização desse saber em outras universidades, alargando o leque dos estudantes, do conhecimento sociológico para outros pontos e outras universidades. Seguiu-se também a Universidade de Jean Piaget. Na mesma senda que eu disse anteriormente, parte de alguns docentes destas mesmas universidades foram produtos ou foram moldados na UFIX. Universidade de São Tomás, Instituto Superior de Ciências e Tecnologia Alberto Chipandi, Universidade Pedagógica de Moçambique e, por fim, também na Universidade de Congo, Universidade de Lúrio. Então, todas essas têm alguma marca daquilo que foi o projeto construído na UFIX. Depois deste projeto da UFIX, houve um período também em que a UFIX entrou em rota de colisão, uma espécie de crise, aquilo que foi designado de greve da UFIX, que depois em outro fórum podemos nós aprofundar, foi uma questão de disputas em termos raciais, da qual o Flon Meigos trata muito no seu texto. Eu penso que trouxe um panorama daquilo que foi a institucionalização de sociologia em termos de histórico. Em seguida vou trazer um pouco aquilo que são as perspectivas que nós podemos ter em relação a isso e depois vou fechar com o desafio que podemos ter em relação a esta área de saber. Eu acho que a sociologia até hoje ainda goza de uma espécie de rótulos, né? De rótulos, uma reputação ambivalente. Por um lado, ela é associada, por exemplo, como diz muito bem Giddens, a rebeliões. Por outro lado, ela é associada, por exemplo, a questões de agitação pública. Então, até hoje, as pessoas ainda não conseguem perceber o fundamento, a pertinência da sociologia como uma área do saber. Então, como disse, olhando para aquilo que é uma espécie de hierarquização de saber das ciências exatas e ciências na natureza e com as ciências sociais, no processo da autonomização do saber, em que as ciências sociais foram um pouco mais tardias ao se autonomizarem diante do pensamento filosófico no geral. Até hoje, por exemplo, e isto vai se corrigindo, e este fórum, este seminário importante, sobretudo para esta questão, é muito desconhecida em Moçambique. Isso tem levado as pessoas, por exemplo, a elaborarem sobre ela imagens e representações precárias sobre a sociologia. Então, a sociologia não é, por exemplo, reconhecida tal como é reconhecida as outras áreas do saber. Por exemplo, a diferença entre aqueles que tiveram contato com a sociologia em círculos universitários e aqueles que nunca tiveram contatos é abismal, né? Então, isto às vezes reproduz que certos leigos tenham sempre uma imagem negativa a respeito da sociologia, e sobretudo na questão da hierarquização do saber. Então, existe um tal desconhecimento relativamente ao pensamento e aversão ao saber sociológico, né? E isso vai se repercutir tanto na esfera da academia, tanto no mercado de trabalho, né? Mas que gradualmente, por exemplo,
e isto vai se corrigindo. Então, os estudantes e aspirantes a sociólogos esperam sempre encontrar um livro que dá a conhecer a sociologia como ciência, a profissão e suas saídas profissionais. É exatamente a tendência de olhar para a sociologia como se fosse algo que já é consolidado. Não esperam em construir essa mesma sociologia. Então, a sociologia tem vindo a desenvolver um vasto leque de teorias e conceitos de grande importância para a análise das relações sociais e da formação da sociedade. Sociologia clássica e sociologia contemporânea. Ela também recorre a métodos e técnicas de recolha e tratamento de informação com rigor e sistematização que permite uma pesquisa acurada da vida humana e da sociedade, apropriando-se das dimensões sociológicas na acepção, por exemplo, de Guedes. O sociólogo em Moçambique deve ser um cientista puro, dedicado à descoberta, ao ensino de verdade. O sociólogo pode atuar como cientista, aplicado quando empregado como técnico ou na atividade de consultoria. O ofício do sociólogo deve ser valorizado, não devendo se restringir apenas às salas de aula, à docência e outros. Ainda existe uma espécie de obstáculo na perspectiva do mundo de olhar, por exemplo, a importância da sociologia para além da sala de aula, para além da sala de aula. Então, isto é exatamente o desafio, a perspectiva que nós encontramos em relação à sociologia. E eu acho que, gradualmente, com o andar do tempo, com as dinâmicas que vão ocorrendo na própria sociedade moçambicana, percebe-se aqui que a perspectiva da importância da sociologia vai se alargando. Né? E isto é notório, por exemplo, quando olhamos para as várias áreas que os sociólogos têm sido intervenção, não apenas na esfera acadêmica, de docência, mas também ao nível de várias organizações. Mas, ainda na representação destas pessoas, olham ainda a sociologia como se fosse algo ligado à pesquisa apenas. Não olham a sociologia como uma área transversal. Né? Eu sempre digo que, olha, faz sociologia onde existirem pessoas. A sociologia faz onde existirem pessoas. Então, não conheço nenhum lugar onde não existam pessoas. Então, isto é importante, sobretudo, para inculcar nos estudantes, sobretudo nos primeiros anos, o valor, o interesse, a prática, a valorização dessa forma de saber que é peculiar, que é o tal de saber sociológico. Então, eu ia exatamente também desafiar, em termos de perspectivas, que as práticas dos sociólogos não se devem restringir só à dimensão acadêmica. É preciso também que o ensino sejam produzidos e reproduzidos conhecimentos teóricos e empíricos. Mas também é fundamental dedicar atenção particular às questões de inserção na prática profissional da sociologia em instituições e organizações ligadas direta e indiretamente na dimensão quantitativa, reduzida, exemplo que sucede com outros setores. Né? Eu penso que aqui ficou ainda o interesse que vou ter, sim, com o Rodrigo, em relação à implementação da sociologia no ensino médio. Este é um dos também aspectos que devemos refletir bastante sobre Moçambique. Né? Portugal já avançou muito nisso, né? Há muito material didático produzido na 10º, 12º ano, 11º, 12º ano, que Moçambique podia emprestar, né? Que eu acho que é importante o conhecimento sociológico para diversas áreas, até no campo jurídico, que eu pessoalmente sou docente de sociologia jurídica, eu noto que às vezes existe muita lacuna, que às vezes é corrigido com as nossas aulas para os estudantes de sociologia jurídica. Em termos de desafio que eu propunha, é que a sociologia como ciência deve exatamente olhar para as suas saídas profissionais, que são pouco conhecidas, né? As suas leigas, que não conhecem o que é a sociologia, que não tiveram nenhum contato com a sociologia, que dominam conhecimentos difundidos pelo senso comum. Muita gente domina conhecimentos difundidos pelo senso comum em relação à sociologia. Então, é preciso que os sociólogos não desistam da tarefa de poder explicar a existência da sociologia.
em relação ao próprio mercado de trabalho, os empregadores, até porque nós, em Moçambique, quando olhamos para, por exemplo, anúncios, é raro, por exemplo, olhar na função pública o interesse dos estudantes de sociologia. Nós tentamos fazer pontes, palestras institucionais, parcerias, memorando, para depois desconstruir essas imagens que são construídas a respeito dessas mesmas áreas de saber. Então, isto é um desafio importantíssimo para nós. Então, a sociologia é vista como uma área de saber muito nova e com fraca visibilidade. Não conhece a sociologia enquanto disciplina científica, dotada de uma cultura própria, com uma norma própria, com valores próprios que a própria sociologia, né? Como diz Peter Burke, né? Aprendemos a ser sociólogos, né? Tanto como os outros aprendem a ser historiadores, porque há valores, há conteúdos teóricos, metodológicos que são inerentes, específicos à sociologia. Então, a sociologia ainda é vista como um ramo de saber que forma profissionais para trabalhar com pessoas, para fazer alguma coisa por elas, que possa beneficiar a comunidade. A sociologia é também percebida como um ramo de saber que está para apoiar e conceber teorias para o serviço social. As imagens que existem de sociólogos no mercado de trabalho resultam de construções sociais de um senso comum que penetra no próprio ambiente de trabalho. Então, neste sentido, a fraca representação popular da sociologia, da profissão sociólogo, resulta do não conhecimento da sua própria cultura profissional dos sociólogos. Isto é, conjunto de valores, normas, percepções que são portadores do sociólogo. Sociologia enquanto disciplina científica e enquanto atividade profissional. Então, muitas das vezes fazem sempre confusão sociologia só para a universidade, não olham a sociologia em outras dimensões, né? Então, esses conhecimentos provêm da elaboração do senso comum. Mais uma vez, a responsabilidade aqui é do pessoal docente, dos estudantes, e depois há uma apropriação do conhecimento, não há uma apropriação do conhecimento científico pelo discurso do senso comum, né? Então, com o andar do tempo, com as evoluções e mudanças sociais, os objetos do estudo da sociologia em Moçambique devem se diversificar. Os campos de intervenção também devem se multiplicar. Sociologia da administração, sociologia do lazer, sociologia do turismo, sociologia da infância, da juventude, etc. Por aí em diante. Aquilo que eu disse, faz sociologia onde existirem pessoas. Então, esta é uma oportunidade que a sociologia tem para colocar esses desafios importantes. Então, isso mostra que o percurso é longo, e novas frentes de investigação, novos ângulos analíticos e novos campos de intervenção vão se constituindo, tal como alerta Raimundo Bodon sobre a não existência de um paradigma único da sociologia, né? Mas sim a existência de uma diversidade da sociologia clássica e contemporânea e suas respectivas escolas. Então, isso não pretende afirmar, mais uma vez, como diz o mesmo autor, que exista uma promiscuidade sociológica, considerar como paradigma ou escola qualquer país onde a disciplina foi institucionalizada, né? Porque nós conhecemos exatamente quais são a escola americana, a escola francesa e a escola alemã, dentre o papel que essas três escolas tiveram, sobretudo na institucionalização da sociologia como uma área do saber, do saber. Então, uma reflexão sobre a inserção profissional dos graduados de sociologia no mercado de trabalho poderia assumir alguma relevância, na medida em que irá trazer algum conhecimento sobre a situação ocupacional dos graduados de sociologia e o modo em quanto categoria social percebem a sua inserção socioprofissional. Mas achamos que antes de fazermos a reflexão sobre a inserção socioprofissional dos graduados de sociologia, é importante perceber quais as ideias que existem em torno da sociologia, como ciência e como disciplina, como profissão e as suas saídas profissionais. Então, que tipo de representações existem em relação a esses aspectos que eu acabei de mencionar? Então, em Moçambique, a profissão sociólogo é precisamente uma das profissões que só recentemente se consolidou e se desenvolveu como tal. Processo que está longe de ter terminado, dado que continuamente surgem novas aplicações do conhecimento sociológico, novas áreas de intervenção e, consequentemente, novas necessidades de criação e definição de novos papéis profissionais.
O sociólogo pode contribuir para que isso aconteça com seu labor do mundo social. A sociologia é um modo de pensar que não oferece soluções e recomendações, como muitos estudantes gostam. Muitos estudantes têm a pretensão de trazer recomendações e soluções, né? Nós temos discutido muito isso nas defesas, na produção do projeto, né? Aos sociólogos cabe ainda procurar sempre problemas, né? Em vez de recomendar e trazer soluções, né? Então, é importante que instituições públicas e privadas que solicitam estudos para a fundamentação e avaliação das suas políticas e atividades. Há igualmente sociólogos envolvidos em atividades como quadros técnicos e dirigentes. Também temos casos de sociólogos que são convidados pela comunicação social para prestarem análise sobre determinados aspectos. Então, olhando para a questão da inserção socioprofissional da sociologia, apontam-se diversas saídas para os diplomados dessas disciplinas. Sociólogos podem estar enquadrados em câmaras municipais, ministérios, serviços públicos, centrais, provinciais, distritais, gabinetes de estudos e projetos, empresas de sondagem e por aí em diante, né? Então, há um leque de opções e alternativas para os sociólogos. Isto é importante deixar claro aos sociólogos para que não fiquem limitados com certas imagens que vão sendo construídas. Existe uma extensa gama de tarefas que podem ser realizadas pelos sociólogos, destacam-se animação cultural, intervenção social, projetos de luta contra a pobreza, desenvolvimento local, planeamento urbano, por aí em diante, né? Como estamos aqui a dizer. Neste sentido, volto ainda a chamar a atenção um aspecto que é importante. A Associação Moçambicana de Sociologia, da qual designa-se AMS, né, tem um papel decisivo na articulação, inclusão e na homogeneização do prestígio e da pluralidade dos papéis profissionais de sociologia. Eu penso que a partir desta forma de atuar em grupo, disse assim, né, a força do grupo compensa a fraqueza do indivíduo, né? A atuação do grupo vai exatamente promover este prestígio e mostrar essa pluralidade dos papéis da sociologia. Mas também é importante que a Associação Moçambicana de Sociologia, que recusando, assim, uma ética profissional dissociativa, que opõe ciência e profissão, né? É preciso que haja essa articulação, teóricos e práticos, e privilegia antes a conjugação entre o saber e a ação, promoção de uma cultura profissional, da associação entre ciência e profissão. A institucionalização da disciplina de sociologia no ensino médio é um desafio já equacionado pela Associação Moçambicana de Sociologia, AMS, né? Mas que ainda encontra resistência. Acho que tenho que ainda falar com o Patrício Langa e dar mais força, porque ainda há certa resistência em relação à inculcação desse saber da sociologia no ensino médio, no ensino básico, que é muito importante, sobretudo para ajudar a forma como a gente olha para a realidade à nossa volta. Isto é importante. Então, precisamos de formar sociólogos rebeldes, não conformistas, né? Este é um detalhe importante. Rebelde no bom sentido do termo, né? Que aceitam os pequenos espaços que a elite do poder irá conceder. Precisamos de formar sociólogos imperialistas que vão conquistar espaços que não são dados, capazes de conquistar espaços acadêmicos, não por respeitos por outras áreas do saber, mas sim pela imaginação sociológica, da qual não se cansou de frisar o Wright Mills. E com isso buscar sempre novos horizontes, novos espaços, novas áreas de saber, estarem prontos para degladiar também, num bom sentido do termo, né? No sentido positivo do termo, com outras áreas de saber. Esse exercício não é passível de ser delegado a terceiros. Nós não podemos deixar a outras pessoas que não têm nenhuma base de sociologia para fazerem exatamente. Às vezes passam uma má imagem do que é sociologia. E às vezes esse é um desafio que existe em Moçambique, né? Alguns são designados que não têm nenhuma ligação nas ciências sociais, mas depois que lecionam sociologia. Então, como controlar estes indivíduos, né? Então, como eu estava a dizer, mas isso requer antes dar a sociologia aos sociólogos,
estarmos organizados e apresentarmos uma imagem interna e externa da organização. Exemplos de teoria, pesquisa, prática, ações, atividades internas, externas, mercado de trabalho, palestras e debates e atividades concretas, como esta que nós estamos aqui a realizar. Isso só se alcançará se estivermos preparados para as ditas descobertas chocantes, da qual faz muito menção o Peter Berg. Né? O sociólogo despertará interesse por coisas que outras pessoas tomam como ligadas ao sagrado, ouvir a fofoca, o rumor, estar em lugares que as pessoas consideram abominável, terá interesse pelo buraco de fechadura, bisbilhotar cartas, correios eletrônicos, redes sociais, WhatsApps. Sentirá conforto diante de prostitutas, trabalhadores de sexo, drogados, alcoólicos, etc. Não será prudente limitar o campo de atuação do sociólogo. Seu interesse fundamental será o mundo dos homens e nada que o homem faz poderá criar vulto ao sociólogo. Mais uma vez, eu digo que sempre se faz sociologia onde existirem pessoas. Então, o sociólogo tende de construir a relevância da disciplina como ciência, profissão e despertar novas saídas profissionais. Nesta relação com os homens, onde existir homem, se deve fazer sociologia ou se pensar sociologicamente. O que realmente um sociólogo faz? Esta é uma pergunta corriqueira que todo estudante de sociologia tem enfrentado no seu dia a dia. Não basta dizer que estuda a sociedade, estuda as relações sociais. É fundamental explicar o que significa dizer estuda a sociedade ou as relações sociais. O que é pensar sociologicamente? Pensar sociologicamente é quando conseguimos relacionar as cadeiras do curso de sociologia para as coisas da vida, do mercado de trabalho e para o meu dia a dia. Então, nós estamos cientes, já estou mesmo na reta final, estamos cientes da diversificação das áreas científica, quer no campo teórico e conceptual, e da diversificação do mercado de trabalho. Temos que encarar hoje as atitudes dos sociólogos regulares e dos sociólogos seculares. Digo dos sociólogos regulares e seculares na acepção de Nicholas Erpin, que olha mais para os sociólogos regulares, aqueles, por exemplo, pioneiros que olharam para pequenos passos concedidos pela burguesia, que ocuparam as torres de marfim universitária na Europa, que depois foram aproveitadas pelos sociólogos seculares, onde a sociologia foi institucionalizada, por exemplo, nos Estados Unidos da América. Professor, Dr. Hildo? Sim. Oi, então, é só para avisar que o tempo já acabou, então eu vou dar mais uns 2 minutinhos para o senhor poder concluir, tá bom? Tudo bem? Sim, já estou mesmo a terminar. Então, é preciso que haja uma formação por competência, articulando saberes e fazeres numa perspectiva em que o teórico e o prático se entrelaçam. Muito obrigado. Quero desde já agradecer também pelo espaço concedido para a minha apresentação. Obrigado. Nós que agradecemos a sua presença aqui, né? Foi uma fala muito enriquecedora, muito obrigada. E antes de passar a palavra para o professor Rodrigo Paim, eu vou colocar aqui no chat, né, nas mensagens, o link do formulário, para vocês preencherem o formulário de presença, tudo bem? Eu vou colocar agora. Só um minutinho. Bom, enquanto eu coloco, já vou passar a palavra para o professor Rodrigo Paim. Então, a palavra está com você, tá bom? Obrigada. Obrigado, Milena. Obrigado, professor Hildo. Belas palavras. Sempre que escutamos os sociólogos moçambicanos, angolanos, percebemos como parecidos os problemas são muito parecidos, né, com relação à institucionalização da sociologia, que é um desafio para Angola, Moçambique, Brasil. Né? No nosso caso, a nossa institucionalização ela é muito mais antiga. Né? Como escreveu a professora Joana, da Unilab, ela aponta que essa institucionalização nos países africanos de língua oficial portuguesa é uma coisa muito recente. Na verdade, a sociologia é uma coisa muito recente nos PALOPs. Né? Afinal de contas, os países são recentes, né? A independência em 75, então é normal, né, que a área da sociologia seja nova, seja uma área nova de produção de conhecimento. Né? E toda área nova tem obstáculos
e têm que ser superados. Então, nesse campo da institucionalização, é que eu vou começar a falar sobre a sociologia no Brasil. Afinal de contas, estamos falando sobre história da sociologia, né? E história da sociologia, ela tem uma tradição, né? Nós temos bastante história para contar a respeito dessa institucionalização da sociologia como área do conhecimento, seja nas escolas, seja nas universidades. Então, para falar da sociologia no Brasil, é fundamental, né, que a gente fale de política e do processo político que estava em questão no momento da introdução da sociologia. Então, nesse sentido, eu começo a falar, vou lá para trás, bem lá para trás, no início do século XIX, né, para falar um pouco da independência do Brasil, como o Brasil conseguiu se emancipar politicamente de Portugal. E o ano mais relevante é 1808, com a chegada aqui da corte portuguesa, do Império de Portugal, fugindo de Napoleão Bonaparte. É isso. Napoleão Bonaparte invade países da Europa e a corte portuguesa, fugindo dessa invasão, veio para o Rio de Janeiro, para sua colônia no Brasil, e se instalou aqui na cidade. Então, entre 1808 e 1820, ali 21, a capital de Portugal era o Rio de Janeiro. A capital do Império Português era o Rio de Janeiro. Era aqui que estavam os administradores do Império de Portugal. Era aqui que estava o rei de Portugal, Dom João VI. Então, em 1820, lá em Portugal, acontece a Revolução Liberal do Porto. A ameaça de Napoleão já tinha ido embora, né? E os portugueses queriam o rei de volta, queriam trazer o rei de volta, queriam voltar à capital, Lisboa. E Dom João VI volta para Portugal, mas muitos dos administradores do Império Português não queriam voltar para Portugal, queriam continuar no Rio de Janeiro. E aí você tem um embate, uma questão, volta, não volta, volta, não volta, e aí fez-se um grande acordo. Na verdade, o Brasil é o país do acordo, né? Então fez-se um grande acordo com a volta do rei de Portugal, mas ele deixou o filho dele aqui, né, para ser rei do Brasil, e criar o Império do Brasil, uma monarquia brasileira. Diferente dos nossos vizinhos que se tornaram república, o Brasil se tornou um império do Brasil, uma monarquia, né, e com um filho do rei de Portugal, né? Então, na verdade, um grande acordo. É claro que a história é muito mais complexa do que isso, mas para nós entendermos um pouco da política brasileira. Então, a independência é conquistada, ou talvez uma independência, entre aspas, ali em 1828. E a base da independência, né, ela foi conquistada diante desse acordo, mas com dois princípios fundamentais que deviam nortear esse império do Brasil, né? O primeiro princípio é econômico. E o econômico, a base da economia brasileira é a escravocrata, a continuação da escravidão. População que vinha da África e que tinha um valor econômico, né? O escravo tinha um valor econômico. Era a base da economia brasileira, né? Então tinha que continuar. E outra era a religião, que tinha que ser católica. Então era o domínio das almas. Então a gente está falando de uma base econômica e uma base religiosa, que era a base do império, né? Então, assim, para fazer uma analogia aí com os países africanos, ainda temos um país que é império, que é uma monarquia em África, que é a Suazilândia, né, vizinha de vocês em Moçambique. O país até trocou de nome. Isso pode aqui na grande imprensa brasileira, a gente ainda usa a Suazilândia, né? E a Suazilândia é uma monarquia, né? Então, a gente lá no Brasil, aqui no Brasil, aliás, no século XIX, nós vivemos uma monarquia, né, com a base forte religiosa. Bom, oficialmente, a escravidão acaba em 1888 e em 1889 tem um golpe militar que derruba a monarquia e implementa a república, a res pública, a coisa pública. O rei, Dom Pedro II, foge para Paris e assume os militares. Agora, o que é importante nisso tudo? Primeiro, contextualizando, porque a gente vai falar dessa institucionalização da sociologia. Estou só contextualizando o contexto, né? Mas por que tudo isso é importante? Porque ali no final do século XIX, o que era importante
do início da República era o positivismo. O que se pensava nas universidades, e não na Universidade do Brasil, porque nós não tínhamos universidade, tínhamos faculdades isoladas. Era o positivismo, a ideia, a doutrina do Auguste Comte, Emile Durkheim, dos franceses, de valorização da ciência que eles conheciam na época, né? Que é bem diferente do que a gente sabe de ciência hoje, ainda mais no campo das ciências sociais, né? Então, o positivismo foi extremamente importante e era o que movia a jovem república que nascia no Brasil depois de um golpe militar. Na própria bandeira brasileira, o lema da bandeira, se você for pegar a bandeira brasileira, é ordem e progresso. Ordem e progresso é um lema positivista. O amor por base, o amor por princípio, a ordem por base e progresso por fim. Na verdade, é um lema positivista, né? Então, tudo aquilo envolvia a perspectiva positivista, de um certo abandono da religião e valorização da ciência que eles conheciam na época. E aí, em 1889, surge a República, e já em 1890 começa a sociologia, surge no Brasil, né? Ela surge com uma reforma educacional de Benjamin Constant em 1891, e está lá escrito: a sociologia recomenda-se o estudo da sociologia nas escolas secundárias. Mas pouquíssimas escolas secundárias existiam no Brasil. Naquela época, o Brasil é um país agrário, um país de grande parte da população analfabeta, tinham pouquíssimas escolas, colégios, liceus. Mas aí, há pouco, descobriu-se que tivemos uma experiência ali em 1891, no norte do Brasil, na região da Amazônia, né? Tivemos uma experiência ali durante uns 10 anos do ensino de sociologia nessa região, né? Que é bem afastada aqui do Sudeste. O Brasil é um país extremamente grande. Então, começamos a pensar, ora, que experiência foi essa na região amazônica? É porque os intelectuais daquela área transitavam muito com Paris, com a França, né? Então, positivismo, o berço do positivismo, Paris, Auguste Comte, Emile Durkheim. Então, nesse sentido, naquele momento ali de ideais positivistas, os grandes intelectuais brasileiros transitavam na França o tempo todo. Era um momento que nós chamamos de Belle Époque, ou seja, de valorização da cultura francesa, dos elementos da França. Então, nesse sentido, começa ali uma certa institucionalização da sociologia nas escolas. Incrível, 1891 no Amazonas. Bom, mas isso não vinga. Essa experiência fica um pouco ali no Amazonas e ponto. Aliás, e quem ensina sociologia? Não tem faculdade de sociologia, não tem faculdade de ciência social no Brasil. Quem ensina basicamente são juristas, advogados, né, que estudaram na França e voltam aqui para ensinar sociologia nessa região do Amazonas. Bom, apesar da reforma educacional do Benjamin Constant, em 1891, quando ele menciona a sociologia como uma disciplina do ensino secundário, isso não avança, né? Mas, em 1925, numa outra reforma educacional, a sociologia torna-se obrigatória nas escolas, em 1925. Incrível, né? Incrível. E principalmente aqui no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, né? E no Colégio Pedro II, que era um colégio de elite, né? Aqui na cidade. Era um colégio que o currículo desse colégio ele se espalhava para o Brasil. E esse colégio foi um grande colégio que começou a lecionar sociologia aqui no Rio de Janeiro, capital do Brasil na época. E quem eram os sociólogos que estudavam isso? Mais uma vez, advogados, geógrafos. Não tinha faculdade de sociologia no Brasil. Geralmente eles se formavam na França. Né? E aí a sociologia se torna obrigatória no Brasil em 1925 e vai até 1942. Olha que nós estamos falando de bastante tempo, hein? Em 1925, a escola tem sociologia, mas não tem universidade de sociologia, não tem sociólogos formados. Então, o que se ensinava naquela época? O que se ensinava, né? Ali começa, entre 1925 e 1942, começam a se produzir manuais de sociologia, livros de sociologia para o ensino secundário. Né? E o que se ensinava na época, o que os estudos comprovam, né, é que tinha duas correntes. Né? A corrente progressista, né, que estudava cultura, que estudava aspectos da filosofia, que estudava fatos sociais, é muito Durkheim.
muito Durkheim. Anomia é o positivismo. A gente está falando do positivismo, né? Então tem essa corrente, né, dos progressistas, que nós chamamos, na época, era chamada de escola nova, né? E tem uma outra corrente dos católicos, de uma espécie de sociologia cristã, né? De uma espécie de sociologia que prega a ética cristã. Então nós temos essas duas correntes que escreviam os manuais. Na verdade, uma área muito jovem, a sociologia no Brasil. Então você tem a área dos progressistas e a área dos católicos. Eu lembro que, na época do Império, a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Você tinha que ser católico para assumir serviço público, você tinha que ser católico para fazer tudo. Você não podia, até para morrer, você tinha que ser católico, porque você não podia ser enterrado. Todos os cemitérios eram católicos. Então você tinha que ser católico. Era a religião oficial do Império, né? A base do Império. Lembra? O antigo regime na França? Qual era o antigo regime na França? Era o rei, a monarquia, o clero. No Brasil, a mesma coisa, né? O imperador, ou o rei, né? A nobreza, a aristocracia e o clero, a Igreja Católica. Então isso continua ali no século XX, né? Eles pegam o poder da República agora, mas a influência na área das ciências sociais é muito grande. Tanto é que tem uma sociologia cristã, né? Que é escrito ali. Aliás, a religião católica, ela ainda é muito importante aqui no Brasil. Você tem escolas católicas, você tem universidades católicas, como também tem em Moçambique, né? Universidade Católica em Moçambique, né? Então, os jesuítas, aliás, Francisco é jesuíta, né? A ideia do jesuíta, do estudo de valorização da ciência, é extremamente importante. E no Brasil tem impacto na sociologia. Bom, 42 tem a reforma Capanema, que acaba com a sociologia, a obrigatoriedade da sociologia no ensino secundário. E aí a sociologia fica muito restrita ao que chamamos aqui de escola normal. Seria uma escola técnica de formação de professores para o primeiro segmento infantil, né? A gente tinha muito isso naquela época, hoje praticamente não tem, né? Então a gente tinha escola normal. E a sociologia fica muito restrita a isso. Bom, em 64 acontece um golpe militar no Brasil. Golpe militar, ditadura, né? E aí, a sociologia que já andava meio escondido, eu vou voltar um pouquinho ali antes de 64, para dizer que, em 33, cria-se a primeira universidade, faculdade de Sociologia e Política na USP, na Universidade de São Paulo. Ou seja, a primeira faculdade de Sociologia é de 33, 34, por ali, 35. Então, a sociologia está presente na escola primeiro e depois vem a universidade, né? Então, em 33 surge a primeira faculdade de Sociologia, depois vão surgindo outras, né? Em 42, a sociologia sai do currículo do ensino secundário, né? Mas ela sai do ensino secundário, mas ela começa a se institucionalizar nas universidades. Começam a surgir cursos de sociologia nos mais variados cantos do Brasil, começam a surgir pós-graduação, programas de mestrado e doutoramento. Em 54, nós temos o primeiro congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia. Olha lá, 1954, é o primeiro evento da Sociedade Brasileira de Sociologia. E então a institucionalização da área, ela se dá na universidade, mas não na escola. Então, 45 acaba a sociologia, nas escolas é obrigatoriedade, né? E nesse período as universidades crescem, ganham força, a sociologia desenvolve o programa de mestrado, congressos, eventos, enfim. Em 64, golpe militar, ditadura no Brasil, período nebuloso da nossa história. Muitos sociólogos são perseguidos, mortos. Então, é um momento difícil da história do Brasil. Nesse sentido, a ditadura militar, ou civil-militar, como queiram, né, ela introduz duas áreas, duas disciplinas com uma ideologia militar, né, e que tenta dar um verniz de sociologia. O nome das disciplinas é Educação Moral e Cívica, no primeiro segmento escolar, e a outra disciplina é Organização Social e Política Brasileira, o SPB, já no ensino secundário. Então, eles tentam dar um caráter ideológico para essa disciplina, um caráter militar, que se estuda aspectos religiosos, aspectos familiares, aspectos patriotas, se ensina hinos, uma divulgação de uma cultura, né, muito da época, da ameaça comunista, né, da Guerra Fria. Estamos falando da Guerra Fria, né? Então, essas duas disciplinas têm esse cunho muito ideológico.
Isso não acontece só na sociologia do Brasil, não. Também acontece na sociologia da Argentina, do Uruguai. Então você tem esses países, eles estão muito conectados, porque todos viviam naquele momento uma ditadura, né? Em variados aspectos, ali, a Argentina um pouco depois, o Uruguai também, mas enfim, eles estão conectados. É o momento da Guerra Fria, é o momento de muita perturbação, né, dentro do contexto internacional de conflito leste-oeste, capitalismo e socialismo. Bom, fim da Guerra Fria, fim da ditadura militar no Brasil, em 85, né? E aí, bom, vamos retomar a sociologia. Só que agora com modelos, né, com a perspectiva científica de uma sociedade democrática, de uma sociedade que inclui minorias, de uma sociedade que valoriza a pluralidade. Então vamos trabalhar novamente a sociologia, que valoriza os direitos humanos, todas essas questões, né, que trazemos hoje para o debate. Bom, e aí a sociologia aos poucos vai voltando aos currículos das escolas. A partir de 85, 86, ela vai voltando. Ela volta aos poucos nas províncias, chamamos aqui de estado. Vão voltando nos estados, pontualmente, né? Mas ela vai voltando. E em 2008, 2009, o governo Lula coloca a sociologia novamente como obrigatória no ensino secundário. Ponto. Importante. Extremamente importante. Antes do governo Lula, tínhamos um presidente que era sociólogo. E naquela época, naquela altura, criou-se uma grande expectativa da sociologia ser obrigatória nas escolas, né? Nós, sociólogos, queríamos, lutamos, batalhamos, já que o presidente era sociólogo, então vamos voltar para o ensino secundário, né? Mas o presidente sociólogo não colocou a sociologia como obrigatória. E ele dizia uma coisa muito interessante, né? Por quê? E isso me lembrou um pouco da fala do Rio do Rafael. Ele diz o seguinte, que a sociologia não tem professores para dar conta da disciplina em todo o Brasil. E é verdade. Naquela altura era verdade. E ainda hoje é verdade, né? A gente tem muitas faculdades de sociologia, de formação de professores, mas que não consegue abraçar a totalidade das escolas. Nós precisamos de professores de sociologia, principalmente no interior. Principalmente no interior. Então, quem dá aula de sociologia muitas vezes são professores de geografia, de história, de filosofia, pedagogos, né? Para ter uma ideia, aqui no estado, na província que eu moro, dos professores de sociologia, apenas 25% são formados em sociologia. Então, temos um déficit aí de profissionais que trabalham na sociologia. E outra discussão naquela época do presidente, que era sociólogo e não colocou a sociologia como obrigatória, é que muitos diziam que o conteúdo da sociologia era muito complexo para as escolas. Era um conteúdo muito difícil e que a juventude não ia dar conta, os adolescentes não iam conseguir entender, né? Esse era um discurso da época. Felizmente, hoje esse discurso foi superado. Então, para começar a fechar mais ou menos ali, a ideia é que em 2008 a sociologia se torna obrigatória nas escolas e, com isso, traz um impulso muito grande para a área. Ela volta a ser obrigatória nos currículos. Isso traz um impulso muito grande na área. Primeiro, livros didáticos. A sociologia passa a produzir livros didáticos que entram no aparato do governo. O governo brasileiro compra livros didáticos. E, a partir de 2009, passou a comprar livros de sociologia também. Afinal, sociologia é obrigatória nas escolas. Então, o Ministério da Educação tem que dar um feedback, né, para os professores. E começa a se produzir livros, não só didáticos, mas livros de reflexão, de como ensinar sociologia, livros de orientação para os professores, livros de conteúdos, como lecionar, como trabalhar na escola secundária. Então, muita produção a partir de 2009. Né? Muita produção. Além disso, obviamente, né, muito mais trabalho para os sociólogos. Afinal de contas, se a gente tem a sociologia obrigatória nas escolas, isso demanda profissionais. Então, universidades começam a criar curso de sociologia, muitos cursos de sociologia. Afinal de contas, tem uma demanda para isso, tem uma reserva de mercado para isso. Né? E congressos acontecem. Sim, vontade, quem quiser fazer pergunta, estamos juntos aí. Vamos abrir um espaço logo depois, mas fique à vontade para perguntar. Então, congressos também acontecem, né? A sociologia explode, e assim, passa a ter, de fato, força significativa, né? Com a entrada nas escolas secundárias. Perceba a importância das escolas secundárias nesse sentido. Então, o discurso que o conteúdo de sociologia é muito difícil para os adolescentes caiu por terra, quando se percebeu que a sociologia foi muito bem recebida
nas escolas. Os materiais didáticos melhoraram muito a qualidade do material didático. Então, a gente fazia, para escrever, nós fazemos ainda, né, a transposição didática, que significa você pegar o conteúdo universitário e fazer uma releitura, não perdendo o rigor conceitual, o rigor acadêmico, mas sim fazendo uma transposição didática para os alunos do ensino secundário. Então, essa obrigatoriedade da sociologia nos currículos do ensino secundário foi muito importante para a área, inclusive para a universidade, porque valorizou a licenciatura. A nossa licenciatura forma professores para as escolas, né? E valorizou a licenciatura. Então, no período que a sociologia esteve afastada dos currículos das escolas, as licenciaturas eram muito fracas e não tinha muito espaço. O bacharelado era muito mais importante. Depois, quando a sociologia torna-se obrigatória no ensino secundário, a licenciatura passa a ser valorizada. E o governo passa da bolsa para estagiário, bolsas para o estágio em escola. Afinal de contas, para ser um bom professor, temos que vivenciar a escola, temos que experimentar a escola, temos que pesquisar, investigar a escola. Né? Um bom professor tem que ser um investigador, tem que ser um pesquisador. Né? Então, não é só reproduzir conhecimento, né? É produzir conhecimento. Produzir, não só reproduzir. Né? Então, tudo isso vem junto com a entrada da sociologia, a volta da sociologia nos currículos. Então, tem essa institucionalidade. Recentemente, tivemos uma reforma do ensino secundário e a sociologia passou a ser obrigatória só no 10º ano, que para nós corresponde ao 1º ano do ensino secundário. E essa reforma ela está um pouco em questão, porque houve uma mudança do governo. Né? Como muitos aqui sabem, o antigo governo brasileiro ele combateu muito a educação. Por incrível que pareça, a educação era uma inimiga daquele governo, cortando bolsas, cortando programas, enfim. Educação, cultura, saúde, diversas áreas do conhecimento, quando a extrema-direita assumiu, foi um problema muito grande para a gente. Então, a sociologia sofreu no governo anterior, inclusive com ameaças do ministro da Educação. Então, perceba como a política é extremamente importante, né, na nossa área. Afinal de contas, a sociologia no Brasil, como vocês podem perceber, essas idas e vindas da sociologia no ensino secundário, né, cria-se assim uma certa instabilidade e uma não institucionalidade na área nas escolas. Então, a política é extremamente importante. E nesses últimos 4 anos, com o governo anterior, de extrema-direita, que combatia a educação, cortando bolsas, cortando programas, enfim, sendo perseguido professores de sociologia, tivemos muitos problemas. E agora, né, com o novo governo, a gente tem um panorama muito mais positivo, inclusive com a aproximação, mais uma vez, a aproximação com a África. O governo Lula ele teve muitas parcerias com o continente africano, com os irmãos africanos, principalmente de língua oficial portuguesa, e temos exemplo disso, a Unilab, por exemplo, a Universidade de Integração Afro-Luso-Brasileira, é um exemplo disso, da criação dessa universidade do governo Lula. Então, o cenário agora é positivo, depois dessa terra arrasada que nós tivemos no governo anterior, e a sociologia se insere nisso. Né? A sociologia se insere nisso, a educação, obviamente, se insere nisso. Então bom, vamos lá. Então, a história, né, contextualizando, a história é nesse sentido, né, essa institucionalidade da sociologia. A sociologia ela é antiga nas escolas, ela é antiga nas universidades, mas ela ainda precisa de força, ela ainda precisa de suporte. Né? E nós temos algumas instituições que são importantes, eu vou falar aqui, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Sociologia, a ANPOX, que tem encontros anuais, e, enfim, trata com a perspectiva da pós-graduação, mas ela tem um grupo de trabalho que pensa o ensino da sociologia, e aí a escola é um campo privilegiado com relação a isso. Então, nós temos outros congressos, a própria Sociedade Brasileira de Sociologia, ela faz seus eventos anuais também, né? Então, e temos eventos regionais. Então, quer dizer, determinadas regiões fazem seus eventos. O Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país muito continental. Então, nós temos associações nacionais de ensino de sociologia, eu peguei exemplo aqui
a Sociedade Brasileira de Sociologia, a Associação Brasileira de Antropologia, temos a Associação Brasileira de Ciência Política, nós temos, enfim, diversas instituições nacionais, mas também temos regionais, com encontros periódicos anuais ou de forma de 2 em 2 anos. Enfim, então temos esses encontros. E aí eu estou falando de história, estou falando de perspectiva. Na verdade, a perspectiva é a melhor possível, porque nós pensamos ali, vivíamos, na verdade, um momento de terra arrasada, e aí, na educação, a gente está começando a respirar, digamos assim, e a sociologia entra muito forte nesse contexto. E desafios? Bom, desafios são muitos, né? Desafios são muitos. Como eu falei aqui, a formação do professor ela tem que ser uma formação de qualidade, né? Nós temos só aqui na província, no estado do Rio de Janeiro, 25% dos professores de sociologia são formados em sociologia. Um número muito baixo. Então, um desafio é formar professor de sociologia, mas formar com qualidade, né? O que se percebe hoje é proliferação de cursos à distância, né? Então, curso à distância, principalmente das universidades particulares, né? Então, você tem um viés ali muito forte, mercadológico. Vamos formar de qualquer jeito. Então, a perspectiva é formar, sim, mas formar de qualidade, de maneira... né? Eu não estou dizendo que os cursos virtuais eles não tenham qualidade, mas, né, é importante que o estagiário, que o futuro professor esteja na escola, vivencie a escola, né, que esteja no chão da escola, do colégio, do liceu, que perceba os conflitos dentro da instituição escolar, que perceba a relação professor-aluno, aluno-professor, estudante, secretaria, direção, enfim, que perceba, né, todo o contexto escolar. E você só vai perceber sentindo e estando presente no chão da escola, vivenciando a escola. Então, o estagiário tem que estar na escola. E o ambiente virtual, obviamente, não é um ambiente escolar, né? E que se percebe esse viés mercadológico quando você pensa que as instituições privadas, muitas vezes instituições bem pequenas, oferecem cursos de licenciatura, de formação de professor, e a gente questiona, sem dúvida nenhuma, a qualidade desses profissionais, né? Que, nesse sentido, se a gente pensa que nosso aluno do ensino secundário tem que ter a imaginação sociológica, né? Ou seja, o que eu quero com o meu aluno do ensino secundário, que ele tenha imaginação sociológica, que ele consiga desenvolver, desconstruir, desnaturalizar, estranhar a cultura, perceber tudo isso, né? Se eu quero isso para o meu aluno, eu tenho que ter bons professores, né? E esse projeto faz parte disso. Na verdade, esse projeto busca dar qualidade ao nosso licenciando, ao nosso estagiário, ao nosso futuro professor de sociologia. No caso, os estagiários aqui, a Milena, o Douglas, o Rodrigo, a Nina e a Lara, e trazer a perspectiva internacional, trazer a perspectiva africana. Ou seja, se a gente está falando de institucionalizar a sociologia, é importante que nós, Brasil, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, São Tomé, Cabo Verde, nos juntemos. Se a sociologia é uma área jovem nos países africanos de língua oficial portuguesa, e no Brasil uma área mais antiga, mais debruçando ali muitos percalços, muitos obstáculos, é fundamental que nós estejamos juntos, né? Muito fundamental que estejamos juntos. Nós tínhamos um espaço, aliás, ainda temos um espaço, que é o Congresso Afro-Luso Brasileiro de Ciências Sociais, que eu tive a oportunidade de participar em Luanda em 2006. Né? Então nós temos esse espaço, mas esse espaço é muito pouco, ele é muito voltado somente para professores e doutorandos, e mestrandos. Quem faz doutoramento, mestre, o aluno da graduação, ele pouco participa desse espaço. Esse espaço não é muito difundido no Rio de Janeiro, e com a pandemia sofreu muito. Então penso que temos que criar espaços como esse, trocas de experiência, publicações, valorizar a cultura, valorizar as experiências, valorizar o que temos de melhor, que é a nossa história, que apesar de ser muito triste, mas ela nos uniu. E ela tem que nos unir de fato. De fato. Né? Então, essa aproximação Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau é extremamente importante. Nós já temos trabalhos sobre isso, né, de envio de material didático, por exemplo. Né? Nós enviamos material didático para a Guiné-Bissau, para a Universidade Lusófona da Guiné e para a Universidade Colinas de Boé da Guiné-Bissau. Ou seja, no Guiné-Bissau percebemos uma dificuldade de produção de material didático nas escolas secundárias e enviamos livros para lá.
queremos fazer isso também com Moçambique e receber material didático. O importante é trocar, né? Até porque esses livros didáticos também servem para o ensino universitário de licenciatura, servem para nossos estudantes de licenciatura, futuros professores, debruçarem seus estudos, perceberem, enfim. Nos livros didáticos está a atualização do que se discute na universidade, né? Então, nós temos ações nesse sentido. Trazer palestras, como nós estamos fazendo aqui, lives, trocar material didático, né? Trocar material, refletir, nos conhecer. Essa é a ideia, nos conhecer, né? Então, produzir material também, né? Publicar. Eu falei aqui brevemente no início que nosso objetivo é publicar artigos de reflexão dos professores de sociologia em Moçambique, né, e brasileiros também, e produzir um livro, um e-book, que trabalha essa perspectiva da voz. A ideia é nos conhecer e dar voz, né? Já que nós nós não conseguimos olhar muito para o continente africano, nem para os nossos vizinhos. O Brasil é muitas vezes acusado, os brasileiros, ele é muitas vezes acusado de olhar para a Europa, né? O brasileiro, ok, obrigado, Milena. O brasileiro, ele é muitas vezes acusado de olhar somente para a Europa. Ele não olha para os seus vizinhos latinos, né? Até porque falam espanhol, e nós falamos português, então tem uma diferença ali da língua, apesar de ser muito parecida, mas nós temos uma diferença da língua. E não olhamos também para os nossos irmãos africanos. E aí a gente entra numa perspectiva até racista, né? Então os brasileiros acabam olhando só para a universidade, para a Europa, né? Temos uma visão eurocêntrica do mundo. Então, o nosso projeto pensa na questão decolonial, ou seja, questão decolonial. Outros conhecimentos, outras epistemologias, novas visões de mundo, que não seja eurocêntrica, né? Já que no Brasil, como eu falei, somos acusados de ter um currículo eurocêntrico, né? Pouco se estuda a história da África, mas se estuda muito a história da Europa, né? Pouco se estuda a cultura africana, mas estudamos a cultura da Europa. Então, é a ideia da colonialidade que ainda continua no Brasil, principalmente a colonialidade do saber, que é essa colonialidade que a gente desenvolve na universidade. Então, nossa perspectiva do nosso trabalho é desenvolver essa educação decolonial, dando voz a populações que geralmente são silenciadas, como nossos irmãos africanos e como nossos irmãos latinos. Então, essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa dinâmica, né? Da voz, produzir epistemologias do Sul, como fala o sociólogo português Boaventura Souza Santos, né? Dar voz a epistemologias do Sul, dar voz aos irmãos moçambicanos, angolanos, guineenses. Então, nosso projeto se insere nisso. É nisso que a universidade aposta na gente. E é esse trabalho que a gente tenta desenvolver. Então, nosso trabalho, ele tem essa perspectiva da educação decolonial, tem essa perspectiva da educação antirracista, e é nesse sentido que nós estamos aqui otimistas que vamos e continuamos a desenvolver um bom trabalho. E aí eu já faço um convite ao professor Hildo e os amigos aí de Moçambique, o Patrício Langa, o Francisco Conceição, de escrever artigos de experiências de sala de aula, seja na universidade, seja no ensino secundário. Mas sabemos que em Moçambique, diferente dos outros PALOPs, a sociologia ela não é obrigatória no ensino secundário. Mas é importante, nesse sentido, essa institucionalização com a Associação Moçambicana de Sociologia, para pressionar os governos da obrigatoriedade da sociologia no ensino secundário. E você pode colocar até um exemplo do Brasil, que nós temos essa historicidade da sociologia e resultados muito positivos, né? Muito positivos. Então, por isso, essa institucionalização da sociologia, como a Associação Moçambicana de Sociologia, é muito importante para pressionar o governo, porque, afinal de contas, o currículo é também uma luta pelo poder. Na verdade, o currículo é uma decisão política. O currículo nas escolas, o currículo na universidade é uma decisão política. E é na política que nós temos que atuar, porque acreditamos que a nossa área é muito importante para Boa tarde. o adolescente. Acreditamos, sim, que o conhecimento, o conteúdo que a nossa área proporciona para os jovens e adolescentes é um conteúdo importante. E se a gente está pensando na melhoria da educação, seja no Brasil, seja em Angola, seja em Moçambique, se a gente está pensando na melhoria dessa educação, obviamente passa pelo conhecimento da sociologia no ensino secundário, né? E fortalecimento da sociologia no ensino superior. Então, nossa perspectiva é essa. Mais uma vez, quero agradecer ao professor Hildo, a Milena, ao Paulo, e, enfim, agradeço aí e encerro aqui a minha participação nesse primeiro momento. Obrigado. Muito obrigada, professor Rodrigo.
Fala excelentíssima, brilhante, muito obrigada, foi muito enriquecedor aqui os seus apontamentos também. E antes de passar a fala para o Paulo, né, para ele fazer uma curta fala aqui para a gente, para depois nós abrirmos para as perguntas e questões, queria lembrar do formulário de presença que está no chat. Se vocês perderam ele, eu posso mandar novamente lá no chat. Se puder mandar de novo, eu agradeço. Tá Me bom. manda, por favor, Milena. Vou mandar de novo, tá, gente? E ai, agora, você é linda, você é muito linda. Dito isso, eu passo a palavra para o Paulo. Milena, tudo bem? Muito obrigado pela esta oportunidade. Muito obrigado, professor Rodrigo. Continuando, eu estava a dizer que quero agradecer a todos os oradores que fizeram aqui a explicar um pouco mais sobre a questão da história da sociologia no Brasil, também história, perspectivas, né, e os desafios da sociologia em Moçambique e no Brasil. E eu também não tenho muito a contribuir, simplesmente eu quero encorajar esta iniciativa da Universidade do Rio de Janeiro, particularmente ao projeto de Ciência e Educação Decolonial, que continue a promover mais debates desta natureza, para que nós, enquanto estudantes de Sociologia, enquanto profissionais de Sociologia, continuamos a trocar esta experiência, né, que vai nos ajudar no futuro a construir uma sociologia melhor. Também quero aproveitar esta oportunidade a convidar toda a comunidade acadêmica, particularmente moçambicana, a abraçar um projeto que nós estamos a desenvolver. É um projeto, na verdade, um projeto social que está a ser desenvolvido sob a perspectiva da sociologia. Então, neste momento estou a desenvolver, eu e alguns estudantes que estão no 4º ano e 3º ano, e no projeto esperamos reverter a questão da problemática do desemprego em Moçambique, não é? O que é que vamos fazer? Vamos, além de dar a responsabilidade só ao governo de promover mais empregos e tudo mais, os estudantes por si só vão sair na universidade com alguma iniciativa ou com algum fundo para eles desenvolverem negócios e por aí vai. Então, é um projeto, na verdade, que nós estamos ainda a desenvolver, ainda está num estado muito baixo, ainda precisamos mais de participações de alguns colegas de sociologia, e para tentarmos juntos desenvolver o projeto e mostrar também às pessoas que a sociologia não é só teoria, nós também podemos fazer projetos que podem causar impactos sociais, né, e que podem alavancar o desenvolvimento dos países. É um projeto também que, se for viável, pode também ser aplicado em alguns países africanos. Desde já, não tenho muito mais a dizer. Passo a palavra para Milena para dar continuidade ao debate. Belas palavras. Paulo, muito obrigada pelas palavras. Eu acho que a gente tem que agradecer você imensamente, de coração, né? Porque sem você, essa ponte com o doutor Rildo Rafael teria sido muito mais difícil de acontecer. Então, assim, muito obrigada mesmo por proporcionar para a gente esse debate. Muito obrigada mais uma vez, doutor Rildo Rafael, por estar presente, por ter aceitado o nosso convite. E agora eu vou abrir a nossa fase de questões, a nossa fase de questões e comentários. E aí eu vou explicar mais ou menos para vocês como que vai funcionar. Bom,
Eu vou abrir para as questões e comentários. Nós dividimos, para quem quiser fazer algum comentário antes de abrirmos para as perguntas, levantar a mão. Usar esse artifício aqui do Google Meet, levantar a mão. Eu só vou poder escolher 3 pessoas, e essas 3 pessoas terão no máximo de 2 minutos de fala, para tecer algum comentário. Tá. Luana. Professora Laísa. Mais alguém? Filimone. Filimone. Ok. Fechamos. Ah, não. Você não quer, Luana. Tá. Mais alguém quer, então? Eu quero. Jucimara. Eu quero. Desculpa, o João levantou primeiro a mão, tá bom? Vocês me perdoem, porque senão a gente se complica aqui, tá bom? Então, primeiro eu vou dar a fala, depois, quando a gente abrir para as perguntas, vocês podem fazer as perguntas, aí vai ser também por lista de inscrição, tá bom? Mas primeiro vamos nos atentar a essas 3 pessoas que têm comentários a fazer. Primeiro eu vou dar a fala para a professora Laísa. Boa tarde a todos, boa noite. Eu não sei que horas são em cada país, mas a minha pergunta seria mais tipo, como a gente pode fazer para alcançar a educação em lugares mais distintos, como, por exemplo, o interior da Angola, o interior do Brasil, e, tipo, fazer com que a educação chegue lá, pois a educação é a base de tudo para termos um país bom. O Brasil hoje está passando por uma fase de transição que tudo se faz necessário pela educação, pois há muitas fake news, há muitas coisas. Hoje em dia existem vários grupos extremamente, qual palavra eu posso usar? Alienados pelo lado do nazismo, e a gente tem que combater esse tipo de coisa no nosso país, entendeu? E igualmente nos outros países, pois hoje no mundo as pessoas não sabem o que é nazismo e acham que é o movimento do bem e acabam se aliando. Recentemente, em Natal, houve um caso de um adolescente que foi num shopping protestar com um busão com a suástica nele. E a minha pergunta é mais assim, como nós, professores, alunos e etc., podemos fazer essa educação se ampliar cada vez mais, a chegar em todas as pessoas dos nossos países, pois a gente está vivendo uma guerra, querendo ou não, uma guerra de inteligência, uma guerra de educação, e que nós, professoras, principalmente eu, travesti, negras, temos que lutar bastante para ter respeito e conseguir dar uma aula sem comentários, sem xingamentos e sem ataques. É isso que eu quero falar. Obrigado. Obrigada a você, professora Laísa. Eu acho que um dos professores, acho que o Rodrigo, né? Seria mais... Eu posso falar, já que é brasileira e ela chegou Belém, Pará, né? Na verdade, o interior, o Brasil é um país muito desigual, todos nós sabemos. E muitas vezes a escola reflete isso, né? Os teóricos da reprodução social dizem que a escola é uma instituição tradicional e que ela coloca o rico no seu lugar e o pobre no seu lugar, com relação à escola pública e à escola particular. Então, você tem os teóricos da reprodução social, que a escola só reproduz socialmente, né? Na verdade, ela não tem muita... Ela não transforma. E é isso que nós combatemos, na verdade, né? Nós pensamos que a escola tem que ser um espaço para transformação social, para ascensão social. É que você fala do interior, né? O interior do Brasil sempre mais carente, mas nós temos boas experiências, sim, no interior do Brasil. Vou pegar exemplo de uma cidade chamada Sobral, no Ceará. Nós temos Não, mas eu não quis falar, tipo, nesse sentido. Eu já fui no Boa tarde. Ceará,
Eu já fui no Ceará e eu conheço muitas escolas. O Ceará, hoje em dia, é o 7º estado com a melhor educação do Brasil. Tanto que a gente tem cearenses no Ministério da Educação. Exatamente. O Ceará é um dos melhores estados para se ter educação. Mas eu falo interior, quero dizer, tipo, tribos indígenas, lugares sem conexão, lugares sem acesso. Tipo, Sobral é uma cidade desenvolvida já. Não é o interior. É isso que eu quero falar, não, tipo, só as capitais, tá? A gente está acompanhando aqui o que está acontecendo com a etnia Yanomami, lá no interior do Brasil, lá em Roraima. Então, a gente percebe que os povos originários, que nós chamamos de povos indígenas, os povos originários, eles sofreram um ataque muito grande no último governo, né? Um exemplo disso é o que está acontecendo com os povos Yanomamis, né, no Brasil atualmente. Então, é sempre um desafio, na verdade, né, com relação aos povos originários, até pela geografia do Brasil, né, pela geografia do Brasil, né, que o interior do país é complicado. Mas nós temos trabalhos sérios no Ministério da Educação com relação a isso. Nós temos a FUNAI, enfim, que está sendo revigorada. Esse novo momento é um desafio. Né? Então, vamos acreditar nas instituições, vamos cobrar as instituições. Mais uma vez, a gente está percebendo o que está acontecendo com os povos Yanomamis e percebendo como a população indígena foi perseguida ao longo dos 4 anos. Nós temos agora o Ministério dos Povos Originários, com a ministra que é dos povos originários, a Sônia Guajajara. Nós temos parlamentares indígenas. Nós estamos vivendo um novo tempo. Né? E esse novo tempo significa valorizar a cultura dos povos originários. O próprio discurso do atual presidente é nesse sentido. Então, nós temos que cobrar das autoridades, refletir, né, e pensar em valorizar. Exatamente. É isso que eu quero dizer. Mas a minha fala foi mais em ampliar a educação para as áreas de difícil acesso, tanto na Angola, tanto em Moçambique, Cabo Verde, Brasil, Portugal e os demais países que falam portugueses, pois nós, como professores, precisamos lutar para a educação chegar em todas. No Brasil, a educação ela é obrigatória, é um direito. Quando a gente fala que a obrigação é um direito, significa que todos têm esse direito, né? E tem implicações jurídicas com relação a isso. A educação é um direito no Brasil até os 17 anos. Então, se a gente tem um adolescente, uma criança fora da escola, significa que os pais têm que ser responsabilizados, porque é um direito dessa criança, um direito desse adolescente ter uma escola, ter um estudo. Então, nesse sentido, você tem algumas instituições, como o Conselho Tutelar, né, que funcionam em alguns lugares, outros não. O Brasil é um país muito grande, muito desigual, mas nós temos caminhos com relação a isso, nós temos caminhos institucionais para melhorar a qualidade de vida no interior. Né? Eu falei aqui, Ministério da Educação, FUNAI, Conselho Tutelar, enfim, temos perspectivas institucionais e devemos cobrar das autoridades, não só no âmbito federal, como no âmbito regional, né, para que funcione. Professor Hildo, aproveita a pergunta da professora Laisa e pergunta também, né, como é que é desenvolver a educação no interior de Moçambique ou de Angola, por exemplo. Moçambique. Mas antes do professor Hildo, eu gostaria que a nossa coordenadora ou a nossa maestra, né, coordenadora assim, do seminário, que pudesse estabelecer o tempo, porque em algum momento esse fator tempo fala, argumenta de muitas coisas e nós temos outra. Acho que Outras coisas. Oi. Eu dizia que estabelecemos tempo para... Sim. Eu estava a dizer que estabelecemos tempo de modo que nós possamos estar no seminário. Então, Sim. seria muito importante que observasse o fator. Assim que a professora Laisa iria terminar a fala dela, eu ia pedir isso para a gente, por favor, se ater ao tempo de fala que foi proposto de 2 minutos para cada pessoa, porque nós realmente não temos muito tempo de sobra para a maioria das pessoas que estão aqui poderem fazer a fala, tudo bem, gente? Por favor, vamos respeitar o tempo. Muito obrigada.
Com isso, eu vou passar a fala para você, né, Filimone. Tudo bem? Desculpa se eu não pronunciei o seu nome corretamente. Aqui é Filimone André Muxanga, da cidade da Beira, Moçambique, Universidade de Congo. Na verdade, eu passei a gostar da sociologia por causa de querer compreender como são tratadas as coisas, em querer compreender como são alguns fenômenos. E como eu trabalho com terra, eu gostaria de procurar saber com o Dr. Hildo como que um sociólogo pode intervir no campo. Eu não sei se fiz perceber a minha questão. Questão comportamental, né? Porque a Terra em si não é fonte de análise, mas como as pessoas vão aceder, ter acesso, gestão da terra, que é importante. Então, a questão da planificação também quem faz é o próprio ser humano. Então, estudando exatamente então, a terra em si, mas os sujeitos, nesse caso, os indivíduos, os comportamentos associados ao uso, aproveitamento da terra, é que vai ser o foco da sua análise em relação à própria terra. Dando um exemplo concreto, vou só para não roubar muito tempo mesmo, a forma de como está sendo ocupada a terra, o Filimone pode, segundo aquilo que são as leituras sociológicas que teve, olhar, por exemplo, para um modelo concêntrico da escola de Chicago, que pode ajudar a olhar como, por exemplo, na zona de Ndunda, falando concretamente da cidade da Beira, as pessoas que estão no centro da cidade vão empurrando as pessoas que estão na periferia na ocupação da terra. E este fenômeno vai se verificando ao longo da cidade da Beira, sobretudo nos bairros de expansão. Obrigado. Muito obrigada, professor Hildo. Agora eu vou seguir para a penúltima pergunta, que é do João. Ele ainda se encontra? Sim, boa tarde. Boa tarde. Aqui é João Ezequiel Domingos, da cidade da Beira, Moçambique, estudante da Universidade de Lecungo, também Moçambique. Eu tenho duas questões bastante sintéticas. A primeira tem que ver com a colocação que o Dr. Hildo esteve aqui a tecer quando da sua intervenção. Eu gostava de saber, tendo em conta que ele dizia na sua intervenção que um dos desafios que nós temos que ter aqui em Moçambique era transformarmos nos sociólogos imperialistas, no sentido de conquistar o devido espaço do sociólogo na sociedade. Eu gostava de saber como que isso seria possível, ou seja, esta conquista de espaço em Moçambique, onde a questão do direito à opinião, direitos individuais, a questão das liberdades individuais, tem sido cada vez mais difícil no nosso país enquanto Estado. Então, como é que seria possível esta conquista de espaço ao nível de sociólogo, dos sociólogos em Moçambique? Essa é a questão que eu colocaria ao Dr. Hildo, e a questão ao Dr. Rodrigo é a seguinte: no final da sua colocação ou na intervenção, dizia que um dos desafios que existe no Brasil era que os países da CPLP, dos PALOPes, se unissem em prol da causa comum, que é a própria sociologia. Mas, sob um olhar atento, eu fiquei aqui a compreender que em Brasil ou no Brasil, poucos são as referências que os brasileiros têm sobre a sociologia em África, sobretudo nos países da língua oficial portuguesa, como Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, por aí vai. Como acha que como o professor Rodrigo acha que esta questão de união para a causa comum deveria ser feita? Obrigado. Bom, posso responder então com relação
a união, enfim, essa questão da aproximação Brasil e África, nós temos exemplos concretos disso, ação, política pública, vou pegar o exemplo da Unilab, que é a universidade voltada para os estudantes africanos. Então, temos um espaço nesse sentido, apesar da Unilab não ser uma universidade grande e está no interior do Brasil, mas tem que ser valorizada e ela tem que crescer, e nós temos espaço para isso no governo Lula, valorização da Unilab como instituição nível superior de aproximação de Brasil e África. Então, temos a Unilab como uma política pública, universidade. Nós temos também muitos intelectuais africanos que são estudados no Brasil, como, por exemplo, o Mia Couto, o moçambicano Mia Couto, que é muito valorizado no Brasil, o Agalusa, entre tantos outros. A literatura moçambicana, a literatura angolana e cabo-verdiana é muito valorizada no Brasil. Então, nós temos, sim, laços de aproximação nesse sentido. E penso que a sociologia também tem esse espaço, que é o Congresso Afro-Luso Brasileiro, e que esse congresso, né, ele, como disse, ele pega muito estudantes de doutoramento, professores, e ele tinha que abraçar mais o estudante do ensino secundário ou o estudante universitário, né? E para isso, penso que o Congresso Afro-Luso Brasileiro tinha que fazer lives, trazer a internet, de fato, já que a passagem é cara, enfim, não é uma viagem barata, mas trazer a internet para mais próximo dos estudantes do nível superior, né? Nosso projeto vai nesse sentido também, né? De criar redes de professores, de criar redes de estudantes e de criar redes entre a UERJ, as universidades brasileiras e as universidades dos PALOPs. Obrigado. Eu acho que, não sei se posso já responder ao Isaac Domingos. Sim, eu acho que a pergunta é interessante e a questão que se coloca é: não podemos ter medo de usar o nosso direito de cidadania. Antes de sociólogos, somos cidadãos. Então, quando eu digo que queremos formar sociólogos rebeldes, é no sentido positivo do termo. Um sociólogo rebelde capaz de gladiar em busca dos espaços dentro daquilo que é a área de atuação da própria sociologia. Então, o sociólogo rebelde vai ser ele próprio a conquistar espaços. Conquista de espaço vai ser exatamente um recurso à tal dita imaginação sociológica, a tal dita capacidade criativa de olhar para a realidade e ver potencialidades para a atuação da sociologia. Em relação à questão do imperialismo, eu olho no sentido também de que a sociologia é exatamente uma área em que ela também tem o seu espaço. Ela pode conquistar mais espaços no sentido. Eu uso o imperialismo entre aspas, mas não o imperialismo para subjugar as outras áreas de saber, mas exatamente para fazer a ponte com as outras áreas de saber, né? Um fenômeno social total, onde, por exemplo, vamos buscar encontros, sinergias, aquilo que o professor Rodrigo estava aqui a mencionar em relação, por exemplo, à articulação que se pode fazer entre o contexto moçambicano, angolano, da Guiné, e brasileiro, português, etc., e que vai dar exatamente aquilo que chamamos a força do grupo, que vai compensar as fraquezas individuais. A atuação em grupo ajudará, por exemplo, a subverter muitos aspectos que uma outra realidade já tem experiência, e a partilha dessa informação, quer por vias online, presenciais, etc., reforçam exatamente esse espírito de luta da parte dos próprios sociólogos. Obrigado. Muito obrigada. Infelizmente, nós não vamos ter espaço para mais uma pergunta. Eu peço perdão por isso, devido aos problemas que nós tivemos aqui, infelizmente, né, no nosso seminário. Mas eu acredito que, tirando enfim, esses casos, né, esses casos infelizes que aconteceram, eu acho que nós conseguimos avançar bastante, trocar bastante, fazer um intercâmbio muito, muito bonito, né? Entre Moçambique, entre as africanidades e o Brasil, né? E eu acho que é isso que a gente, daqui para frente, quer continuar fazendo, né? Quer conseguir se juntar cada vez mais, se solidarizar cada vez mais e entender cada vez mais como que a relação, né, entre Moçambique, Angola, Brasil, Cabo Verde,
pode ser muito frutífera para nós podermos avançar enquanto sociedade, para a gente poder avançar enquanto produtores do nosso próprio saber, né? Então, é isso, muito obrigada. Professor Rodrigo, quer dar alguma última palavra antes de nós finalizarmos? Não, apenas agradecer a todos pela presença, foram 2 horas de live, bastante tempo, né? Agradecer mais uma vez ao professor Rildo Rafael, espero encontrá-lo presencialmente em breve, né? Agradecer a presença dos irmãos africanos, angolanos, guineenses, moçambicanos, que já mostraram que estavam presentes, né? Enfim, agradecer a todos, parabéns aos estudantes da prática de ensino de Ciências Sociais 1, que eu estou vendo aqui, a disciplina que se encerra hoje. Nós terminamos essa disciplina com a presença do professor Rildo Rafael. Obrigado aos estudantes de Sociologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Enfim, e agradecer você, Milena, pela coordenação, e ao estudante Paulo também, todo esse aparato que ele nos proporcionou. Obrigado. Obrigada. Douglas, você está com a mão levantada, quer também agradecer, fazer alguma consideração? Vai lá. Sim. Eu queria agradecer, se você está dando para ouvir bem. Eu gostaria de agradecer ao Rodrigo, a Milena, ao Paulo, a galera de Moçambique, Angola, a galera que esteve aí presente, professor doutor Rildo, obrigado pela presença. Eu acredito que essa live foi uma experiência muito importante para a gente. Eu acredito que é um processo, né? Cometemos alguns erros aqui, mas a gente acredita que os próximos que vão acontecer com professores da Angola, com professores de Cabo Verde, enfim, vai ser uma experiência que eu acredito que agregou bastante e os próximos vão agregar. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado. Então, assim, estamos encerrando. O professor Rildo, quer falar alguma coisa? Eu quero também agradecer pelo convite, agradecer por esta abertura, parabenizar a todos os participantes pela paciência, a moderadora, que teve também muita paciência, todos nós, né? É normal haver hackers nesse tipo de debates, então eu penso que todos subverteram, acho que o debate superou os hackers, então estão todos de parabéns, obrigado, continuemos nessa relação. Penso que a partir de agora está ensinando uma boa ponte a partir disto e para conseguirmos desenvolver nossa área de saber. Obrigado e boa continuação para vocês aí no Brasil. E cumprimentos daqui da Beira, de Onde Obrigado. Obrigado, professor Rildo. Muito obrigada, professor Rildo. Estamos encerrando, assim, essa live e os certificados serão enviados por e-mail para o professor Rildo e para os participantes. A gente envia na próxima semana os certificados, tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Obrigada, Tchau. tchau.